silenciosamente, porém com toda a atenção. Esse é o momento em que a palavra de Deus será lida para depois ser exposta. Por isso é muito importante que todos sejam atentos ao texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus e Deus. Nosso bondoso Deus, a tua voz é o que nós precisamos ouvir agora, através da tua palavra, Senhor. Com o mesmo poder que o Senhor falou quando comunicou essa tua palavra aos nossos primeiros pais. Da mesma maneira também como o Senhor criou o universo e então trouxe à vida em Jesus Cristo todas as pessoas que são tuas. Nós pedimos a Deus que fala aos nossos corações. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Por isso, ó Pai, fala a Tua palavra para que nós venhamos ouvir a Tua voz e assim, ó Deus, compreender a Tua vontade para com as nossas vidas. Oramos com gratidão em nossos corações. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo 29, como diz aí o título, ele é um salmo de Davi. Davi é quem Deus usa para trazer essa palavra que nós acabamos de ler. E o contexto desse salmo, nós podemos perceber, é que Davi está refletindo sobre a natureza. Ele está refletindo sobre tempestades, sobre terremotos. Provavelmente Davi está contemplando algo que os seus olhos devem ter percebido, devem ter visto na sua época. Como é que você se comportaria, ou como você se comporta diante de uma grande tempestade? Você tem medo de tempestade? O que é que você se sente? O que é que vem à sua mente quando os céus se fecham, quando você percebe que as nuvens ficam dispersas, então começa a se escurecer todo o céu, e então você percebe que uma grande chuva vai chegar, relâmpagos e trovões, eles começam a soar, começam a aparecer. Como você se sente? Qual é a sua reação? Algumas pessoas têm medo, saem de casa, então tem algumas reações bem diversas. O que nós percebemos, meus amados irmãos, é que para Davi, aqui, como nós percebemos nesse salmo, para Davi a tempestade ela era uma manifestação do poder de Deus, ou seja, era a manifestação da glória de Deus. Davi contemplava esses fenômenos da natureza como sendo Deus manifestando a sua glória, o poder da sua glória. Esse salmo, ele, quando foi escrito por Davi, ele passou a ser entoado em algumas ocasiões especiais, especialmente para os judeus. Os judeus entoavam esses salmos no período nas batalhas,
nas festas dos tabernáculos que aconteciam anualmente. Também eles entoavam esse salmo no período do Ano Novo, e também eles entoavam esse salmo no Pentecoste. Era um salmo que eles costumeiramente recitavam e cantavam no meio do povo de Deus. Queridos irmãos, o que nós podemos perceber é que aqui Davi deixa bem claro que o Deus da tempestade, o Deus do terremoto, ele vai dizer, é o Senhor Deus. Por que Davi está dizendo isso? Na sua época haviam alguns pagãos que acreditavam que existiam outros deuses. Davi deve ter ouvido o que as pessoas falavam a respeito dos seus falsos deuses, dos seus supostos deuses. Havia naquela região que conviviam com o próprio Davi, com as pessoas que ali estavam, havia um grupo de pessoas que criam um chamado Deus Baal-Hadad. Esse Deus era um Deus pagão, que era crido pelos fenícios, era conhecido como Deus da tempestade. Os pagãos entendiam que esse falso Deus, ele era o que mandava a tempestade, que mandava que viessem então os trovões, os terremotos, e eles entendiam também que esse Deus Baal-Hadad, ele era um Deus da fertilidade. E então Davi, ele começa a perceber e refletir a respeito do seu próprio Deus. Nesse salmo, Davi deixa bem claro de que o Deus da tempestade, o Deus do terremoto, é o Senhor Deus. É aquele que é o único Deus capaz de gerar vida. Somente esse Deus, conforme diz aí no versículo 9 do Salmo 29, a voz do Senhor faz criar, dá cria a corça, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Vejam, meus amados irmãos, esse salmo, ele fala sobre a glória e a força de Deus. Nós encontramos aqui o salmista falando sobre esses dois atributos importantes de Deus, que eu e você precisamos refletir. Nós precisamos compreender esses dois atributos importantes de Deus: a glória do Senhor e também a sua força, o seu poder. Veja, aqui nesse salmo, vamos discorrer sobre esse salmo agora, e tentarei abordar aqui na mentalidade de Davi e orientado por Deus, esses dois atributos importantes que precisam impactar as nossas vidas e direcionar os nossos caminhos. Veja o versículo 1 e o versículo 2 desse Salmo 29. Davi diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Essa expressão aqui que Davi usa no versículo 1, tributai ao Senhor, filhos de Deus, esse termo aqui, filhos de Deus, irmãos, aparentemente na nossa versão, em algumas versões novas, usa aí a expressão filho dos deuses. Alguns traduzem esse texto como filho dos deuses. A tradução bem aproximada do original seria exatamente filho dos poderosos. É essa tradução que o próprio comentarista João Calvino, traduzindo esse texto, o reformador, ele diz filho dos deuses, né? Irmãos, nós devemos pensar que aqui há um contexto para que Davi use essa expressão: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, vocês que se consideram filhos dos deuses. O contexto é exatamente o propósito desse salmo, o objetivo desse salmo. Davi está contrastando, ele está aqui chamando a atenção que todos percebam o contraste entre a glória de Deus com a nulidade dos deuses das pessoas. E Davi está dizendo o seguinte: olha, o Deus verdadeiro, ele realmente tem glória e tem força. É a ele que todos vocês, filhos dos deuses, vocês que são os poderosos, esses que realmente se acham que são filhos dos deuses, vocês precisam entender que há um só Deus que é glorioso e que tem poder, que tem força. Então Davi faz exatamente essa comparação, esse contraste entre o Deus verdadeiro e o Deus dos pagãos. O Deus dos pagãos que não passavam de meras invenções dos homens. Outro fator que deve ser observado aqui, irmãos, levado em consideração,
é que quando Davi fala tributai ao Senhor, esses filhos de Deus aqui, no original, mais especificamente, são os filhos dos deuses, os filhos dos poderosos. Ele está fazendo referência a um grupo de reis, de pessoas poderosas, aqueles que tinham os seus próprios deuses. Alguns deles eram reis, que se achavam deuses também. Naquela época, nós percebemos que alguns reis pagãos, eles se julgavam divindades. A gente sabe isso na história, né? Alguns pagãos, alguns reis, alguns deuses, alguns líderes pagãos, eles se achavam deuses também, ao ponto de falar para as pessoas adorarem a eles. Eles levantavam imagens, faziam estátuas e colocavam em alguns lugares para que as pessoas reverenciassem a eles. Então, um grande rei naquela época, eles também assumiam a postura de um rei, de um Deus. E Davi, literalmente, diz: vocês que se consideram deuses, vocês que se consideram filhos dos deuses, Davi vai dizer: vocês precisam também tributar a Deus a glória e a força. Davi, ele de forma corajosa, escreve esse salmo, nos ensinando, ou seja, ensinando a mim e a você, que também nós precisamos convocar todos os poderosos, todos os grandes, aqueles que se acham superiores. Nós, a igreja, precisamos dizer a todos eles: vocês venham e tributem ao Deus verdadeiro, a Deus verdadeiro, que nós podemos dar glória e força. Tributai ao Senhor glória e força. Irmãos, aqueles que do alto da sua arrogância, aqueles deuses, falsos deuses, homens que se consideravam deuses, que eram os reis da época, arrogantemente se consideravam os reis e donos da sua própria divindade. Essas pessoas exigiam que o povo lhes pagasse tributos, e agora eram intimados pelo próprio Davi. Davi diz: vocês estão sendo intimados para se apresentarem diante de Deus e renderem a Deus glória e força. Eu percebo, meus amados irmãos, que nos dias de hoje, o povo de Deus está meio que desacreditando do poder desse Deus. Há muitas pessoas que ficam intimidados, crentes como nós, intimidados a falar desse Deus para alguma pessoa poderosa por aí. Muitas vezes nós convivemos com pessoas, com doutores, com personalidades conhecidas aí, e aí nós ficamos murchinhos. Nós deixamos de fazer aquilo que precisamos fazer. Nós nos envergonhamos de Deus. Davi diz: vocês que são os reis, vocês que se consideram filhos dos deuses, vocês estão sendo convocados para virem e tributar ao Senhor a glória e a força. Davi vai dizer, meus amados irmãos, que a riqueza de Deus, ela é medida exatamente pela sua glória e pela sua força. A riqueza de Deus, ela não é medida pelo ouro. A riqueza de Deus não é medida pela prata ou por terras, como os filhos dos reis eles imaginavam. Eram aqueles que eram mais poderosos, que tinham mais poder de dinheiro, de ouro, de prata. Então esses eram os que, era a partir dessas coisas que se media o poder e a força desses reis. E Davi vai dizer: não, o nosso Deus não é medido, a sua força não é medida pelo poder financeiro, não é medido pela capacidade que eles têm em adquirir algum tipo de recurso, mas a riqueza de Deus é medida pela sua glória. Enquanto os reis desse mundo, irmãos, eles têm a sua glória medida pela riqueza, Deus tem a sua riqueza medida pela sua glória. E é exatamente o que nós precisamos entender, o que é exatamente a glória de Deus. Aqui nesses próximos versículos que nós lemos, vai nos mostrar onde é que está a glória de Deus. O versículo 2 vai nos mostrar que a glória de Deus está intimamente ligada
ao seu nome. Onde está a glória de Deus? No seu próprio nome. Por isso, a glória que ele devia ser tributada era a glória, conforme diz o versículo 2 aí, a glória devida ao seu nome. Deus tem um nome que é glorioso. Deus não deve ser medido na sua glória pelo que Ele pode dar para nós. O que você entende a respeito da glória de Deus? Da riqueza? São as coisas que Ele oferece para você? Porque na verdade, meus amados irmãos, nós precisamos contemplar a glória de Deus exatamente pelo nome de Deus. Aqui nesse salmo, nos seus 11 versículos, o nome pactual de Deus, Senhor, esse nome aparece não menos do que 18 vezes. O nome pactual de Deus, a expressão Senhor, que é o nome pactual de Deus, o Deus cuja glória é a sua riqueza e cujo nome é digno de toda reverência. O nome de Deus deve ser reverenciado. Esse, meus amados irmãos, é o Deus verdadeiro, diante de quem todos os poderosos, todos os grandes, todos os homens poderosos devem vir, devem prostrar, devem adorar e se dobrar diante de Deus de joelhos. Esse é o Deus que tem um nome poderoso. A ideia que Davi traz aqui a respeito dos tributos deixa bem claro que Deus, Ele é o dono absoluto de tudo, e Ele então deve ser cultuado, deve ser adorado. Diz a palavra, Deus deve ser adorado e cultuado na beleza da sua santidade. Davi tinha em mente aqui, irmãos, que o santuário terreno, lugar onde as pessoas se reuniam para cultuar ao nosso Deus, o santuário terreno do Senhor Deus, o tabernáculo que foi construído, no caso, por Moisés, o qual era adornado com símbolos, era adornado com alguns aparatos gloriosos, que Davi vai mencionar aqui. Ele diz assim, ele diz o seguinte: Senhor, nosso desejo é que a casa do Senhor, ela seja o ambiente onde nós vamos para contemplar o Senhor. O nosso desejo é estar na tua casa, para que nós possamos contemplar, não a tua casa, mas a beleza do Senhor. Interessante, irmãos. Havia lá em Números capítulo 24, fala sobre um camarada chamado Balaão. Balaão, quando ele, em uma determinada ocasião, aceitou o suborno de um rei, Balaque, rei de Moabe, Balaão aceitou o suborno para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E diz lá em Números que por algumas ocasiões ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, a mando de Balaque. Mas todas as vezes que ele tentou amaldiçoar o próprio povo de Israel, ele fracassou, ele não conseguiu amaldiçoar. Porque quando ele tentava fazer isso, amaldiçoar o povo, Deus então abençoava, porque ele entendia o seguinte: o profeta pode amaldiçoar, mas ele entendia, Deus já abençoou esse povo. E constantemente ele tentava amaldiçoar, mas Deus havia abençoado aquele povo. Diz a palavra aqui em Números 24, que na terceira vez que Balaão tentou amaldiçoar Israel, ele viu as 12 tribos do Senhor reunidas, ali acampadas ao redor do tabernáculo de Deus. O Espírito do Senhor Deus veio sobre Balaão, no momento em que ele tentava amaldiçoar aquele povo. E aqui em Números capítulo 24, versículo 3 a 5, nos diz o seguinte: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão de Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel.
ele percebeu que a sua palavra, por mais que ele tentasse amaldiçoar aquele povo era um povo que Deus havia abençoado ao ponto de ele dizer: que boas são essas suas tendas. Não há como esse povo ser amaldiçoado. Balaão, meus amados irmãos, ele contemplou a beleza de Deus sobre o seu povo. Queridos, é a glória de Deus que embeleza o seu povo. É a majestade de Deus que dá sentido, que dá beleza ao culto do Senhor. Hoje nós estamos aqui a cultuar a Deus. O que é que na verdade está bonito aqui? O que de fato é belo aqui no nosso meio? Para você, o culto que você está prestando nessa noite, o que é bonito, o que é belo aqui no nosso meio? Meus amados irmãos, o que nós vamos perceber é que as pessoas que nos visitam, nós mesmos que estamos aqui cultuando a Deus, o que nós precisamos encontrar de belo, o que nós precisamos ter prazer, encontrar exatamente de valor no culto ao Senhor, é a beleza do próprio Deus, porque sem Deus não existe culto. Sem Deus nós não poderemos adorar ao Senhor. Não adianta estarmos aqui com um templo cheio de aparatos, cheio de práticas, pessoas talentosas cantando, tocando, as vozes belas, as vozes bonitas, as pessoas bem arrumadas. Não, irmãos, isso não revela a glória de Deus, o poder de Deus, a beleza do Senhor. Nós precisamos encontrar mais do que isso. O culto precisa, além dos aparatos, ele precisa ser cheio da glória de Deus. Esses versículos 1 e o versículo 2, meus amados, esse texto do Salmo 29, nos traz algumas aplicações importantes. Veja, todos os seres viventes, todos os poderosos e os fracos, os nobres e os pobres, anjos e demônios, saiba uma coisa, irmãos, todos devem tributos à glória de Deus. Absolutamente todos precisam reconhecer e glorificar a Deus. Agora, felizes são aquelas pessoas que atenderam ao chamado de Cristo hoje. Felizes são aquelas pessoas que nessa vida tributam de forma amorosa a glória que é devida ao Senhor Deus, porque na eternidade, irmãos, nós vamos continuar fazendo isso na presença de Deus. Mas, queridos irmãos, eu espero que não, mas é possível que algumas pessoas ainda aqui nessa noite não estejam rendendo glórias a Deus, não estejam rendendo a glória devida ao nome do Senhor. E essas pessoas haverão de fazê-lo de forma forçada no dia do Senhor. Todos terão que reconhecer no dia do juízo que Ele de fato é glorioso, Ele é o soberano Senhor. Há muitos que adoram os seus ídolos, há muitos que seguem as suas imagens, há muitos que buscam aquele que não é, aquilo que não é Deus, aquilo que não é Senhor. E então essas pessoas se depararão no dia do juízo final, e de maneira forçada terão que reconhecer a glória do Senhor. Mas, queridos irmãos, aí será tarde demais. Aí não terá mais como resolver seu problema. Você estará com os filhos de Deus na glória eterna. Você que está hoje aqui cultuando a Deus, é isso que você deseja, estar com os crentes, com aqueles que realmente foram transformados na glória eterna? Ou você que está hoje aqui vai estar com os ímpios que zombam hoje de Deus, mas que no dia do juízo eles sofrerão a condenação eterna? É esses dois públicos, meus amados irmãos, esses dois públicos que terão que confrontar a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja, precisamos entender que a glória de Deus é o seu nome. Glorifique o nome do Senhor, e não as outras coisas belas, mas é o nome do Senhor que tem poder.
Veja, meus amados irmãos, aqui no verso 3 ao verso 11, o salmista Davi, então, ele aborda o segundo atributo de Deus, a força de Deus. Veja, a glória de Deus é o seu nome, a força de Deus. Veja os versículos 3 até o versículo 11. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como boi selvagem. Veja, irmãos, a voz do Senhor, versículo 7 inicia, versículo 8 de novo, a voz do Senhor, versículo 9 novamente, a voz do Senhor. Então, esse texto vai falar sobre a força de Deus. Onde está a força de Deus? Na sua voz, na sua palavra. Quando Deus fala, a glória de Deus está no seu nome e não nas coisas que Ele faz. Ah, mas Deus é tão glorioso que me deu isso, que me deu aquilo. As coisas, os aparatos, as benesses, elas não revelam a glória de Deus, porque a glória de Deus está no nome do Senhor. Irmão, você que foi alcançado pela graça, você que foi transformado por Deus, você herdou a glória de Deus, porque você tem o nome de Deus com você. A igreja do Senhor, que Ele chamou para fazer a sua obra, a igreja do Senhor também, ela recebeu o poder de Deus, que é a palavra de Deus. Quando nós queremos medir a força física de uma pessoa, nós tomamos como parâmetro o quê? Seus músculos, né? A força física, a gente olha logo aquilo que é mais reforçado, não, faz uma academia e tal, né? É assim que nós medimos a força física de alguém. Se nós entendermos que a força dessa pessoa, ela é a autoridade que ela tem, é a influência que ela exerce sobre os outros, então nós vamos medir isso aí através de quê? Através do seu estado social, da sua capacidade, do seu entendimento. Mas aqui, irmãos, veja, Davi, ele usa como parâmetro para mensurar a força de Deus, algo bastante incomum. Que Davi usa aqui para medir a força de Deus é a voz do Senhor. É a voz de Deus. O substantivo voz, aqui nesse salmo, até o versículo 11, ele aparece por 7 vezes nesse salmo. Davi não somente está remontando aqui a criação do universo, a qual surgiu exatamente pela palavra do poder de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz que Deus criou todas as coisas pela palavra, pelo poder da sua própria palavra. Mas Davi também está enfatizando ainda que o contraste da palavra, do poder da palavra de Deus com a ilusão dos pagãos, dos deuses pagãos, a idolatria dos pagãos, porque enquanto os pagãos, de forma vã, eles afirmam que os seus deuses haviam feito o mundo, Davi deixa bem claro aqui que o Deus, o Senhor Deus, e somente Ele, através da sua palavra, fez tudo que existe. Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas. A ênfase no poder e na força de Deus, irmãos, está abordando na sua palavra, e é por meio da palavra que Deus traz tudo à existência. É por meio da palavra que Deus faz tudo o que Ele apraz. Veja a cena que é descrita aqui nesse texto, nesses versículos que nós lemos, que é exatamente a cena de uma terrível tempestade, e após essa tempestade veio um terrível terremoto, como nos lembra o próprio comentarista João Calvino, dizendo o seguinte,
tem como objetivo aqui esse texto mostrar àquelas pessoas que, por sua arrogância e demência, essas pessoas acabam zombando do Senhor Deus, o qual somente com a sua palavra poderosa, apenas com a sua poderosa voz, ele faz calar todos os poderosos, e ele é capaz de destruir com a sua voz todos os poderosos. Irmãos, há muitos ímpios, há muitas pessoas longe de Deus, que desprezam o Senhor, e a esses nós, a igreja do Senhor, precisamos dizer: fiquem atentos, estejam atentos, abandonem a sua arrogância, prostrem-se diante de Deus, para que Deus, quem sabe, Ele venha e receba você com misericórdia. Eu e você, meus amados irmãos, precisamos convocar todos os povos, para que venham e se prostrem diante de Deus. E você, meu irmão, não se envergonhe disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu em si mesma a glória do Senhor, porque ela tem o nome de Deus. Ela recebeu o poder do Senhor, porque ela tem a palavra de Deus. E nós precisamos então convocar todas as pessoas para que se prostrem diante dele. Nós precisamos dizer às pessoas que têm os seus deuses, que se prostram diante de imagens mortas, nós precisamos dizer para essas pessoas que venham e se prostrem apenas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque, meus amados irmãos, infelizmente muitos vão ter que descobrir essas verdades somente no final, quando não tiver mais outro jeito. Esses ímpios precisam estar atentos. Essa palavra aqui será como um efeito cascata. Um evento acontecerá após outro. Davi diz que há uma tempestade forte, e logo após essa tempestade vem um grande terremoto. Davi, então, olhando para o horizonte, ele vê as nuvens dispersas, ele vê as nuvens escuras, ele vê as nuvens se avolumando nos céus, e então ele começa a vislumbrar uma grande tempestade, trovões, relâmpagos começam a rasgar os céus. Para qualquer pessoa, irmãos, talvez essa seja uma cena terrível, mas para aquelas pessoas que temem a Deus, aquelas que se prostram e reconhecem a soberania do Senhor, essa é uma cena que causa admiração, exatamente pela grandeza de Deus. Eu, quando vejo uma tempestade, relâmpagos, trovões, é claro, tem os seus perigos, né? Mas nós estamos nas mãos de Deus. E não tem uma cena mais bela aos meus olhos do que uma tempestade de muito trovão e relâmpago, porque nós percebemos o poder de Deus controlando todas essas coisas.